Tá precisando pegar leve na cafeína? Eu tenho uma boa notícia pra você. Existe sim café descafeinado de alta qualidade. E ele é gostoso, viu? Nesse vídeo aqui vou te contar como esse café é feito, como a gente retira a cafeína de um café, mantendo ele gostoso e saudável. Eu sei, muito provavelmente você bebe café justamente por causa da cafeína, mas tem grupos de pessoas que podem querer evitar a cafeína por um ou outro motivo. Pessoas grávidas, pessoas ansiosas, pessoas que têm insônia, ou que gostam do ritual de beber um café, querem fazer isso à noite para relaxar, mas não querem que a cafeína atrapalhe o sono. E aí para essas pessoas existe o café descafeinado. Café descafeinado não é nenhuma novidade tecnológica. Já existem há muitas décadas métodos para retirar a cafeína do café. Só que esses métodos que eram famosos no século XX, eles têm uma questão central. A gente usa solventes químicos nesses métodos. O que você faz? Pega o grão cru, passa vapor nele e aí os poros vão abrir. E aí com isso você vai passar um solvente químico, um acetato de etila, um cloreto de metileno, e esses solventes vão retirar a cafeína. Só que primeiro, eles não retiram só a cafeína seletivamente. Eles também vão retirar outros compostos que dão sabor para esse café. Então ele vai ter seus sabores degradados. E segundo, se a gente não faz uma limpeza muito boa desses solventes, vão restar traços dele no café. E aí eles podem causar efeitos colaterais. O cloreto de metileno, por exemplo, ele pode causar irritabilidade e dor de cabeça. Para nossa sorte, já existe um método mais moderno para retirar a cafeína, que é o Swiss Water. Nesse método, a cafeína é retirada só usando água, tempo e jeitinho. E assim fica um café muito mais seguro e com sabores muito mais inteiros, então ele fica um café mais gostoso. Não à toa, é o método que a gente escolheu para trabalhar no nosso café descafeinado. O grande truque desse método é que a galera da Swiss Water conseguiu desenvolver um filtro de carvão que retira seletivamente só a cafeína de uma solução aquosa. É uma solução de água. Eu li a patente? Li. Eu entendi como funciona esse filtro? Não exatamente. Ele descreve, mas não é muito didático. Entendi que tem a ver com geometria fractal e se você queima esse filtro, você expulsa a cafeína que tem nele e consegue reconstruir essa geometria. Então ele tá novo para um reuso. Mas não sei explicar ele. Então a gente vai partir do pressuposto que existe esse elemento filtrante mágico que retira só a cafeína e vamos seguir em frente. O passo zero desse processo é produzir o GCE, Green Coffee Extract, ou o extrato do café verde. A ideia é você fazer uma sopa a partir do café que tem todos os componentes hidrossolúveis, exceto a cafeína. Vamos lá. A gente vai pegar o lote de café cru, vai passar água morna nele e vai retirar tudo que for molécula solúvel em água. Legal? Agora você pega essa sopa produzida ao longo de bastante tempo e passa no tal do filtro de carvão. E aí com isso você vai retirar só a cafeína. Então a gente termina com uma sopa que tem todas as moléculas do café cru, que são solúveis em água, na proporção que existe dentro do grão de café, exceto a cafeína, que tem 0 nessa sopa. E com isso a gente está pronto para descafeinar nosso café. Na verdade, eu quero fazer uma observação, que é uma dúvida pessoal minha. O pessoal da Swiss Water fala que usa o mesmo GCE para todos os lotes. E eu acho isso meio estranho, porque é como se você falasse que a composição química de um café brasileiro e de um café colombiano fosse a mesma. E eu acho isso esquisito. Porque os sabores são muito diferentes, a genética é diferente, mas o processo da Swiss Water é muito bem protegido intelectualmente. Então eles não abrem todos os detalhes técnicos. Então eu tô te passando o que eu tive acesso, que é que eles usam o mesmo GCE para todos os lotes. Embora eu ache isso meio estranho. Temos o GCE, temos o filtro de carvão funcionando. Pronto, podemos agora descafeinar o lote. Como funciona? A primeira coisa que a gente faz é, o café chega na fábrica, ele vai sofrer uma pré-lavagem para retirar sujeira, poeira, pedaço de pau, pedaço de pedra, folha, o que veio de corpo estranho ali que não é café, vai ser lavado. Agora, tal qual os assistentes da Palmeirinha cortavam todos os ingredientes, faziam todo o preparo, a gente precisa preparar esse café para receber o método de extração de cafeína. Então a gente vai pegar esse café, vai transportar para um tanque e vai encher esse tanque de água. O café ele chega com uma sementinha seca, perto de 10% de umidade. E a gente vai reidratar esse café para ele inchar e aumentar a mobilidade da cafeína ali dentro do grão. E é agora que vai acontecer de fato a mágica. A gente retira essa água e aí o café vai ficar inchado, mas só café no tanque. O GCE através desse café.
Como o GCE ele tem todos os componentes químicos do café, exceto a cafeína, ela começa a ser puxada para fora do grão por força de osmose, que a concentração está muito mais alta dentro do grão do que fora. Então a gente vai ficar num processo longo, que demora entre 8 e 10 horas, passando o GCE através do café para forçar a cafeína para fora do grão. Depois de todas essas horas, quando 99,9% da cafeína original tiver sido retirada dos grãos, a gente dá o processo por finalizado. A gente vai tirar o GCE do tanque e vai colocar ele para uma outra linha, onde ele vai passar nos filtros de carvão. E aí com isso a gente retira toda a cafeína e ele fica renovado para descafeinar mais um lote. Os filtros de carvão, por sua vez, a gente joga para o forno, onde vai queimar para expulsar a cafeína, para reconstruir a geometria original do filtro. Ele também vai ser reutilizado para limpar o próximo GCE. Ou seja, é tudo muito renovável nesse processo. Tá, mas e o café? Alguém esqueceu dele no tanque? Enquanto tá rolando essa reciclagem do GCE, o café, agora sem a sua cafeína, ele vai seguir para um secador, onde ele vai ser seco, usando ar quente, até chegar naquela umidade original de 10,5% aproximadamente, vai ser ensacado e despachado para as torrefações. Claro que depois desse processo todo, afinal, o café é reidratado, passa pelo GCE, ele é seco de novo, a gente pode esperar que ele vai ser um pouquinho diferente. Quando você olha para ele cru, ele não tem aquele verde clarinho normal dos cafés. Ele é um verde escuro, meio acinzentado, sabe? Bem diferente. E tem uma coisa até engraçada, que quando você pega para sentir o cheiro também é diferente. Eu particularmente sinto um pouquinho de cheiro de ketchup nele cru. Mas é só nele cru, tá? Depois de torrado ele fica com sabores normais de café. É só enquanto ele tá cru. E depois de torrado ele também vai estar um pouquinho diferente. E principalmente no visual. Porque normalmente o café ele fica um marrom brilhante. E esse descafeinado fica um marrom meio acinzentado, opaco, sem brilho. E não é defeito do café, só uma característica dele. Aliás, falando no visual dele, tem uma crítica que eu tenho que fazer a Swiss Water. Eles muito provavelmente secam o café rápido demais, porque quando a gente torra esse café, a gente mal passa do primeiro crack. É uma torra muito tranquilinha, muito suave, e mesmo assim o café solta óleos, o que é normalmente característico de uma torra muito desenvolvida, muito agressiva ao café, mas nesse caso, me parece que o café já chega com alguns danos celulares, que muito provavelmente é por conta da secagem rápida. Isso não é um prejuízo para o sabor do café, mas no visual ele fica soltando óleo, e aí você imagina o tanto de dor de cabeça que isso já deu pra gente, né? Principalmente clientes que estão entrando agora no mercado de café especial e ouviram falar que café soltando óleo é torra escura. Aí você olha um café que é um marrom meio acinzentado, é meio opaco e tá soltando um pouco de óleos, e aí já sai atirando contra a torrefação. Ah, vocês torraram errado, tá escuro. E não é nada disso, tá? São características desse café por conta do processo dele. E cá entre nós, a gente não compra café pra olhar. A gente compra café para beber. E esse carinha aqui, ele é gostoso, tá? A gente acaba torrando para ele se tornar um café mais delicado. Então, ele vai mostrar doçura de biscoito de amêndoas. Ele vai mostrar uma acidezinha bacana, que pode te lembrar laranja ou limão, naquele campo ali de frutas cítricas. E ele tem um corpo delicado, tá? É um café suave. Até mais porque você não bebe um descafeinado esperando um coice. Mas olha que curioso. Ele tem amargor baixo, não é porque ele não tem cafeína. Porque a cafeína, ela é amarga, só que ela só é 20% do amargor de um café. Então, se eu quisesse pegar esse café aqui e torrar, assim, muita vontade para ele ficar amargo, com corpo alto, daria para fazer também. A nossa opção foi fazer um café que é mais delicado. Mas é legal você pensar isso, que um café descafeinado, ele ainda assim pode ter amargor. E positivo. Agora é a hora que você vai falar, esse cara é um vendedor, ele vai tentar me empurrar café. Mas eu vou te falar não como vendedor de café, e sim como alguém que gosta de estudar café. Eu acho muito legal e muito válido você comprar pelo menos uma vez na sua vida, 100 gramas que seja, só para provar como é o sabor de um café sem a parte da cafeína. Você pode pedir esse café clicando no primeiro link aqui da descrição, tá? Pra gente passar a régua e fechar, vamos para o nosso resuminho de sempre. Primeiro, Swiss Water é um método de tirar cafeína de café
que só usa água e tempo, então não tem risco de ter traços de solvente químico no teu café. E o sabor dele vai ser muito mais íntegro em relação ao sabor original do café. Como funciona esse método? A gente começa fazendo o GCE, aquela sopa com todos os componentes hidrossolúveis do café, exceto a cafeína. Agora a gente vai pegar o café que vai ser descafeinado de fato, vamos molhar para ele reidratar e vamos ficar circulando o GCE nele por 8, 10 horas, até retirar 99,9% da cafeína que ele tem. Por fim, esse café vai passar por um processo de secagem, que aparentemente é muito rápido, e vai ser empacotado e mandado para as torrefações. Mais uma vez, vou te recomendar provar esse café pelo menos uma vez na sua vida, para entender que café tem muito mais sabores a mostrar do que o que a cafeína tem a oferecer. Fechou? Ó, grande beijo e até o próximo vídeo.